Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão. Apesar de não estar fazendo mais vídeos diários, mas eu senti a necessidade de fazer esse vídeo com um pouco mais de calma para tentar analisar, tentar ver, fazer um balanço do que foi essa trinca de repá, essa sequência de repás que nós tivemos agora na temporada, tá? Uma sequência muito ruim, um saldo péssimo dos repás, tá? Muito ruim de verdade. O Remo ganhou o primeiro repá somente na base da técnica, tá? Na base do esquema tático, sem vontade, mas ganhou o repá num lance de contra-ataque, tá? Muito bem articulado, por sinal, mas que dependia exclusivamente do nosso meia, Pablo Roberto. O fato é que tanto pedimos um meia, que conseguimos esse meia, apesar de ser um 8-10, como diz o Marcelo Cabo, mas é hoje o nosso pensador. Porém, isso faz com que o Remo tenha uma dependência desse meia. E isso ficou muito provado nos dois jogos seguintes, tá? Então, no primeiro jogo nós podemos contar com o meia, o time da base da técnica foi lá e conseguiu a vitória. No segundo jogo, até o intervalo, nós tínhamos o nosso meia e o time conseguiu também se impor na base da técnica, na base da tática. Porém, vale ressaltar que também sem vontade, um time muito burocrático, mas como tinha o pensador no meio de campo, conseguia articular uma jogada que deixava o Muriqui sempre em condições de poder marcar. A partir do segundo tempo do segundo jogo, que foi a eliminação do Remo para o Paysandu, o time parou de jogar. O Paysandu veio com vontade de jogar e conseguiu a eliminação nos pênaltis. Conseguiu eliminar o clube do Remo nos pênaltis e se classificou para a final. Esse terceiro repá, o terceiro repá de ontem, que eu disse que não valia absolutamente nada para a tabela, que não mudaria a situação do clube do Remo. O Remo continua em primeiro geral na classificação, mas valia muito para o emocional, para a carga emocional que seria colocada em cima do time, em cima do elenco, para o restante desse início de temporada, tá? E não deu outra. O time do Remo entrou da mesma forma como entrou no jogo, como terminou o jogo anterior, um time burocrático, com muito toque de lado, sem vontade, sem jogadas verticais, sem profundidade, um time muito apático, muito apático. E o que aconteceu? O Paysandu, que entendeu a forma de jogar do clube do Remo, até porque o Remo, sem o Pablo Roberto no meio de campo, se torna muito previsível. O Paysandu fechou as portas ali do meio de campo. O Remo até que tentou jogar de igual para igual com o Paysandu no primeiro tempo, mas o fato é que o Paysandu foi melhor no jogo passado. No jogo de ontem, o Paysandu foi melhor do que o Remo. Ah, mas o Paysandu tem um time muito pior, mas os caras, mesmo na base da vontade, foram melhores. E o Remo conseguiu, o Raí Lopes, melhor dizendo, especificamente, conseguiu fazer o Ícaro ser expulso. Nessa hora, acabou com tudo que pudesse ter de tática, de técnica para o jogo em relação ao clube do Remo. Tinha que ser agora na base da vontade, porque não tinha mais, era um jogador a menos. E foi para o intervalo assim, com esse jogador a menos. Antes de ir para o intervalo, o Marcelo Cabo ainda desceu o Raí Lopes para a linha dos zagueiros, para poder continuar com uma zaga de 4 jogadores, para recompor a linha de zaga, recompor a primeira linha de marcação, tá? E desceu o Pedro Vitor para a segunda linha de marcação. Na verdade, o jogo terminou com uma postura 4-4-1 do clube do Remo, fechando a casinha, já que era o final do primeiro tempo, e no segundo tempo viria com o time teoricamente mais organizado. Pois bem, o segundo tempo veio e a única mexida que o Marcelo Cabo proporcionou no intervalo foi a saída do Matheus Galdesani para a entrada do Diego Ivo, recompondo assim a primeira linha de marcação, continuando com o Raí Lopes na esquerda e fazendo um 4-3-2, que inclusive no pós-jogo ele analisou,
falando sobre esse 4-3-2, dizendo que ele recompôs a primeira linha de marcação, jogou os 3 meias balanceando ali no meio e também tendo a opção de ataque caso fosse necessário, e se tornou necessário logo no início do segundo tempo, porque logo no início, de novo, de uma bola parada, o Remo perdeu os clássicos em bola parada, novamente em uma bola parada, numa sobra de bola muito parecida com o último gol que aconteceu no jogo anterior. O Remo mais uma vez leva o gol e com 1 a menos e o placar adverso, ficou muito mais complicado. Somente nessa hora o Remo decidiu demonstrar sangue. E aí o Remo começou a ir para cima do Paysandu. Mas ele não começou a ir para cima de forma organizada, com tática, com técnica. Não, foi na base da vontade. A vontade que eu falava sempre. Falta vontade nesse time, falta vontade nesse time. E aí o time começou a ir para cima, começou a pressionar o Paysandu. Porém, o técnico Marcelo Cabo demorou a fazer as mexidas. Essas mexidas que, na minha opinião, pelo menos, ele já deveria ter voltado com elas para o segundo tempo. Ao invés de trazer só a mudança do Galdesani, saída do Galdesani e entrada do Diego Ivo, ele já deveria ter tirado do time Diego Tavares, Pedro Vitor e Ray Lopes, que não estavam fazendo nada na partida. A partir do momento que ele faz essas 3 mudanças no segundo tempo, o time melhora um pouco mais, começa a apertar o Paysandu, começa a se aproximar mais da área, e aí o Paysandu começa a se defender de forma mais incisiva, digamos assim, e aí o Remo começa a atacar, começa a pressionar, mas mais uma vez, dependendo exclusivamente do Muriqui ou de qualquer outro centroavante, já que os seus pontas não servem para atacar, para fazer gols, melhor dizendo. Não é que não sirva para atacar, não servem para fazer gols, o que para mim já é um erro, tá? Depende exclusivamente do Muriqui. O que o Paysandu fez? Reforçou a marcação no Muriqui. Sempre que o Muriqui pegava na bola, tinham 2, 3 jogadores do Paysandu fechando em cima dele. Sempre. E aí nesse momento o Remo se via sem referência no ataque. Ia para cima, ia para o ataque, tentava jogar a bola na área, mas sem muita direção, digamos assim, sem muita organização. A coisa foi mesmo na base do abafa, foi na base da vontade e na base dos lances de bola parada. O Remo teve muito lance de bola parada, tanto falta quanto escanteio também, que foi o momento em que se aproximou mais do gol do Paysandu. Só que não era suficiente, ou seja, a reação do time à situação que o jogo impôs, né, pelo fato de ser um clássico, ela foi tardia demais. Ela foi tardia e no momento em que já era muito complicado, porque o Remo estava sem um jogador e também com o placar adverso. Será que tem que esperar tudo isso acontecer para o Marcelo Cabo poder mexer do jeito que mexeu e o time poder reagir? É isso que a gente cobra, foi isso que a gente cobrou no jogo de ontem. Porém, ontem foi mais um desabafo da minha parte, porque realmente essa sequência de clássicos veio para mostrar uma série de deficiências que estavam sendo encobertas com relação ao desempenho da equipe, ao desempenho que a equipe vinha tendo na Copa Verde e no Paraense. Porém, esses jogos que o Remo enfrentou de Copa Verde e Paraense até o momento, eles tinham digamos assim, uma frequência, né? Eles tinham uma intensidade num nível abaixo do que a Série C vai exigir, por exemplo, abaixo do que o Clássico exigiu. A intensidade que o Remo vai enfrentar na Série C é essa intensidade do Clássico. E essa sequência de clássicos veio para mostrar que o Remo não está preparado para isso. O Remo não está preparado para isso. O Marcelo Cabo não se preparou para isso. O time não tem espírito para sair de uma situação, por exemplo, adversa. Ele não está preparado para o que é uma intensidade de Série C. Tem jogadores que não podem mais ficar.
Raí Lopes e Diego Tavares, começo por eles, não dá mais. Já tiveram todas as oportunidades do mundo. Pedro Vitor também pode entrar nessa barca. Já tiveram muitas oportunidades e até agora não renderam. Então o Remo não pode mais estar esperando tanto para poder fazer as mudanças. Vai esperar até quando? Até o final do Paraense para poder mudar? Final do Paraense já não disputa mais nada. Ontem o Marcelo Cabo falou assim: continuamos em 3 competições. Amigo, o Paraense pode estar tudo perdido a partir desse clássico. Paraense é assim. Paraense é assim, tá? O clássico conta muito. Copa do Brasil, eu sinceramente não acredito. Não acredito nesse momento, pelo menos o time não me passa essa confiança de que vá passar pelo Corinthians. É muito difícil. É muito difícil. Para mim, um empate no jogo de quarta-feira já vai ser assim uma situação, uma obra fantástica do Clube do Remo, um resultado fantástico para tentar segurar o Corinthians lá em Itaquera, que vai ser muito difícil. Então, assim, realmente a situação dos paraenses na Copa do Brasil, ela é muito complicada. A do Paysandu é pior, porque o Fluminense vem embaladíssimo. Mas a do Remo também é muito ruim. E a do Águia também, com o Fortaleza sendo campeão, também se tornou muito ruim. Então, assim, pode ser que eu queime minha língua, pode ser que eu esteja totalmente errado, e eu torço para isso. Mas realmente eu não vejo como o Clube do Remo passar dessas quartas de final na Copa do Brasil, tá? Então, na verdade, o Remo vai estar aí somente com um campeonato em andamento e outro que vai se iniciar. E esse outro que vai se iniciar vai exigir intensidade, vai exigir o que o Remo não demonstrou no clássico. E aí, o Remo está preparado para isso? Até agora demonstrou que não. Então o técnico Marcelo Cabo, na coletiva dele, ele fala em separação de análise de desempenho e análise de resultado. Eu penso da seguinte forma, eu acho que todo mundo pensa também da seguinte forma: não adianta você analisar desempenho se você não tiver resultado, amigo. Você pode ter o melhor time jogando da melhor forma, mas se ele não ganhar o jogo, não interessa como ele jogou. O que interessa é bola na rede, o que interessa é título. É lógico que também não é só isso. É lógico que quando o time tem um bom desempenho, os resultados aparecem. Mas tem momentos em que só o desempenho não conta, e o clássico também veio para mostrar isso. O time teve um bom desempenho no segundo tempo, ok, mas precisou estar atrás do placar e com um jogador a menos, para poder ter vontade de jogar. Então, será que tem que analisar desempenho? Qual é o desempenho que tem que ser analisado num jogo como esse? Onde o time só reagiu quando estava atrás do placar e com um jogador a menos. Será mesmo que a gente tem que separar análise de resultado e análise de desempenho? Eu não penso dessa forma. Acho que o desempenho que foi demonstrado pelo Clube do Remo ontem foi um desempenho forçado, o que é diferente. É totalmente diferente um desempenho forçado, obrigatório, do que o desempenho que vem em decorrência de um trabalho bem feito, de um time bem armado tecnicamente, de um time que tem até confiança. Faltou confiança também para o time do Remo. Muita confiança. E isso é causado por essa dependência que se criou do Pablo Roberto. Quando o Pablo Roberto está em campo, o time joga. Quando o Pablo Roberto não está em campo, o time não joga absolutamente nada. Então, será que realmente é correto analisar dessa forma? Será que o Remo só vai poder ter desempenho, ou então só vai demonstrar desempenho quando estiver numa situação dessa totalmente adversa? Será que é isso que o Remo precisa para poder ser campeão da Série C? E outra coisa, o Remo tem que começar, os dirigentes, o presidente, a diretoria, a comissão técnica, o técnico, tem que pensar que o Remo é grande, que o Remo tem que conquistar títulos.
Parar com esse negócio de analisar desempenho de jogo. Tem que conquistar título, amigo. Se o desempenho fosse o necessário para conquistar o título, nós estaríamos na final da Copa Verde e não eles. Então não dá mais para tampar o sol com a peneira. Não dá mais. Todos os problemas que o Remo tem, ou quase todos pelo menos, foram agora escancarados nesse clássico, nessa sequência de clássicos aí que o Remo teve. Mostra que o time não está preparado como eu, por exemplo, achava que estava. Tá? Mostra que o time precisa de ajuste, principalmente visando Série C. Eu não estou nem falando de Copa do Brasil. Sério, gente, não estou falando de Copa do Brasil. Estou falando de Série C. Esse time que está aí hoje, jogando do jeito que joga, de forma burocrática e pragmática, não chega longe na Série C. Não chega. A Série C é intensidade, a Série C é vontade. E a gente já viu isso várias e várias vezes. Só que essa vontade ela não pode aparecer só quando o Remo estiver numa situação adversa. Ela tem que ser desde o início. E é isso que está faltando para o clube do Remo. Enfim, quarta-feira tem um próximo jogo, já contra o Corinthians, Copa do Brasil. Como o Marcelo Cabo falou, é virar a chavinha e se ligar na Copa do Brasil. Pois é, vamos virar a chave, vamos se ligar, mas a torcida tem todo o direito de protestar e de cobrar. E o clube do Remo tem que, fechar o bico e ouvir caladinho tudo que a torcida tem para falar. Porque a torcida também tem razão nessa situação. É lógico, não pode ser agressivo, não pode quebrar, não pode invadir, nada disso. Mas pode sim protestar, pode sim se fazer ser ouvida. Tá? E tem que deixar a torcida torcer. Ontem eu estava no meio da remoçada. Gente, a remoçada, querendo ou não, é a torcida que puxa as outras. Deixa os caras torcerem. Deixa os caras fazerem o que eles têm que fazer dentro de campo. Porque se com a torcida fazendo a festa que fez já foi ruim, imagina se não tivesse torcida. Imagina se não tivesse torcida. Não estou dizendo que o que aconteceu é culpa de um, culpa de outro. Eu nem sei direito o que aconteceu. Até perguntei para algumas pessoas lá no Mangueirão ontem. Nem sei direito o que aconteceu. Acho que se aconteceu o arrombamento não é correto. Realmente não concordo com isso. Com quebradeira, com agressão. Não concordo com nada disso. Mas no Mangueirão a remoçada tem que fazer o trabalho dela. Assim como todas as outras torcidas que fizeram. A torcida, o Fenômeno Azul fez a sua parte. E falou-se muito em respeito à torcida. Mas no clássico não foi demonstrado respeito à torcida. Espero que agora tenha entendido que é realmente respeitar a torcida. E fazer com que o time entender que precisa jogar com raça o tempo inteiro. Não adianta esses toquinhos de lado como foi o que aconteceu ontem, não. Isso não leva ninguém a nada. Tem que ter vontade, intensidade, os 90 minutos. Não aguenta os 90 minutos? Troca. Mas troca sem medo também, na hora que tem que trocar. Porque se o Marcelo Cabo tivesse vindo com essas 4 alterações que ele fez no segundo tempo, desde o intervalo, o jogo poderia ter sido muito diferente. É isso, gente. Vamos agora para o próximo jogo. Vamos para quarta-feira. Vamos ver o que vai acontecer aí. E lembrando que sábado já tem o jogo da segunda fase já do Campeonato Paraense contra o Caeté. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Peço que você que não é inscrito, que se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Deixa o like no vídeo, que isso tudo é muito importante. Não esquece de seguir também aqui as redes sociais do Meu Poderoso Leão e também fazer o seu cadastro na Bet Nacional. Lembrando que a Bet Nacional é a parceira aqui do canal. Todos os vídeos têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix
com retirada imediata. Então não perde mais tempo. Bota a câmera do teu celular aqui apontando para esse QR Code, ou então vai no link que está aqui na descrição do vídeo, faz o seu cadastro, coloca lá o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra agora para 2023. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. A gente se vê no Mangueirão novamente na quarta-feira, porque aqui é leão sempre, sempre, sempre e sempre. Valeu, galera, um abraço, fui.